Amados irmãos e irmãs, boa noite. Hoje é 17 de novembro e temos mais uma escola vivencial. Momento tão importante de reflexão, de estudo, de conhecimento. E hoje, o nosso mensageiro foi convidado, para essa noite especial, para esse tema tão especial, o nosso bispo arquidiocesano, Dom Irineu Román. Iremos conversar sobre o Dia Mundial dos Pobres. Mas antes, para a gente conectar melhor com Deus, eu convido meus irmãos e minhas irmãs do Núcleo Jovem que vão nos conduzir nesse momento orante para que a gente possa conectar muito mais o nosso encontro. Boa noite, meus irmãos, paz e bem. Que grande alegria poder participar de mais esse encontro, de mais essa escola vivencial online com vocês. Vamos dar graças ao nome de Jesus pela oportunidade de partilhar desse momento, pela oportunidade de nós estarmos aqui vivos, com saúde e em comunhão fraterna com os nossos irmãos. E ao dar graças e louvores ao nome de Jesus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nós vamos pedir a presença do seu Santo Espírito, para que esse mesmo Espírito possa abrir os nossos corações, consagrar os nossos ouvidos, as suas santas moções de fé, de amor e de esperança para essa noite. Vamos dizer juntos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meus irmãos, o Evangelho desta terça nos traz um encontro de Zaqueu com Cristo. Um encontro muito bonito, que causa uma transformação enorme, tanto no exterior quanto no interior de Zaqueu. O primeiro ponto que é colocado é que Zaqueu era um homem muito rico de bens, o que não significa que Zaqueu não poderia ser um homem triste, um homem solitário. Quando ele decide encontrar a Cristo, por mais que ele não saiba o motivo, naquele momento ele já começa a ser transformado. Assim como acontece com a gente. Quantas vezes nós não vamos em um retiro, em uma celebração, em uma adoração, às vezes sem um motivo exato. Mas quando nós encontramos a Cristo, automaticamente nós somos transformados. E o mesmo recurso que hoje nos transforma foi o que transformou Zaqueu.
que foi o mandamento do amor. Quando Jesus chama Zaqueu pelo nome e diz que quer ficar na casa dele, ele não se refere só à morada física de Zaqueu, mas ele se refere ao seu interior. Ele quer ficar ali, no coração de Zaqueu. Está disposto a transformá-lo. Tanto que Zaqueu passa de um homem rico, cheio de bens, provavelmente com o ego inflado, para um homem disposto a doar metade dos seus bens aos pobres e de se respaldar com quem ele agiu de má fé. Um homem que antes não conhecia a Cristo, ele tinha ouvido falar, mas ele conhece a Cristo verdadeiramente ali, para um homem disposto a seguir a este Cristo. Porque o que Jesus fez com Zaqueu? Apresentou a ele o amor. Quando ele diz que quer ficar na casa dele, Zaqueu passa de um homem solitário para um homem cheio de amor, que é isso que Cristo faz com a gente hoje. O que nos proporciona o encontro com Cristo é o amor. Ele está sempre ali do nosso lado, não nos deixa desamparados em momento algum. E é isso que ele diz para Zaqueu, quando ele diz que quer ficar em sua casa. O que Cristo quer, tanto de Zaqueu quanto de nós, são pessoas dispostas a segui-lo, a louvá-lo, a glorificá-lo e a se desapegar dos bens materiais para fazer isso. Porque muitas vezes esses bens materiais também nos atrapalham para seguir a Cristo. E é isso que ele quer, pessoas comprometidas. Que assim como Zaqueu, ao sermos transformados, nós possamos ser pessoas melhores, cristãos melhores, comprometidos verdadeiramente com Cristo. Quando ele diz, Zaqueu, desce da árvore que eu vou ficar na tua casa. Ele está falando, Zaqueu, desce não só da árvore, desce mais, desce até o teu interior, que é lá que eu farei a morada permanente. É isso, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela belíssima oração. Como é bom ouvir a palavra de Deus e ter essa sintonia grandiosa com o próprio Evangelho. Obrigada aos nossos irmãos do Núcleo Jovem. Como eu disse antes, nesta noite nós temos conosco o nosso arcebispo Dom Irineu, que vamos conversar sobre uma data tão importante que existe no nosso calendário, o Dia Mundial dos Pobres. E eu quero dar uma boa noite muito especial. Boa noite, Dom Irineu. Boa noite, Luísa. Boa noite ao Movimento Cursilho de Cristandade e, de modo particular, ao Núcleo Jovem, o qual você está se referindo agora na sua fala. Mas eu quero saudar a todos os que compõem essa organização da igreja, muito importante, aqui na nossa arquidiocese de Santarém. Muito bem. Dom Irineu, o Movimento de Cursilho de Cristandade tem 50 anos, contribuindo com toda a evangelização em nossa arquidiocese agora. Então, muitas temáticas se faz necessário a gente compreender muito mais para que a gente possa refletir. O movimento, ele tem seus núcleos de evangelização, porque o nosso carisma perpassa aí pela evangelização dos ambientes. E como é muito importante, dentro de toda a nossa caminhada, essa unidade, os movimentos eclesiais, as pastorais, em sintonia com tudo aquilo que a igreja está vivendo. Então, esse foi um motivo grandioso para que a gente pudesse estar hoje refletindo sobre o Dia Mundial dos Pobres. Nós sabemos que, desde 2016, o Papa Francisco delegou exatamente
no dia 15 de novembro, o penúltimo domingo. Na verdade, é o penúltimo domingo antes da festa de Cristo Rei. Exatamente. Para que a gente pudesse celebrar, para que a gente pudesse dar visibilidade, para que a gente pudesse fazer alguma coisa aos pobres, né? Então, com o encerramento do Ano da Misericórdia, ele lança exatamente esse dia especial e nos convida a esse serviço. Até porque a misericórdia, ela tem as obras espirituais e as obras corporais. Exato. Então, quando a gente tem misericórdia, além da misericórdia no sentido da reconciliação, do perdão, de você ter um relacionamento de paz, de amor, de bondade, de justiça com as pessoas, você deve ter uma convivência fazendo obras de misericórdia, como é o caso do acolhimento dos pobres, da ajuda, da solidariedade, da caridade, que a gente precisa ter para com as pessoas fragilizadas. E hoje, nessa pandemia, mais do que nunca, nós vivemos um tempo que precisamos colocar para fora toda a nossa misericórdia, tanto das obras espirituais como das obras corporais, né? Exato. Então, esse é o nosso desejo grandioso, né? Para que a gente possa dar muito mais visibilidade, já que nós vamos celebrar o quarto ano, vamos dizer assim, né, do Dia Mundial. Na verdade, estamos celebrando, porque na verdade foi no domingo passado o encerramento, no dia 15. Isso. Mas a gente dá continuidade, porque, veja, Heloísa, eu penso que o nosso cuidado com os mais pobres deve ser algo permanente da nossa igreja, até porque Jesus diz: pobres sempre os tereis. Graças a Deus, porque isso exercita em nós aquela atitude da compaixão, do cuidado, da nossa missão mesmo, de estarmos junto àqueles que mais precisam. E não precisamos ir atrás deles porque eles vêm à nossa procura, eles vêm ao nosso encontro buscando socorro, buscando ajuda, e a gente precisa ter aquela atitude de misericórdia. A comunidade cristã, todos nós, homens e mulheres, somos convidados a co-envolver-se nessa missão. Que pequenas ações, diante da realidade que nós estamos vivendo, poderiam ser feitas para que a gente pudesse, de uma forma bem concreta, vivenciar esse dia tão especial? Posso, Heloísa, fundamentar um pouquinho mais esse quarto Dia Mundial dos Pobres antes, a partir da própria doutrina da Igreja, da Sagrada Escritura, porque este ano a temática é estende a tua mão ao pobre, né? Tirado do livro do Eclesiástico, conforme a Bíblia, capítulo 7, versículo 32. Então o Papa ele se fundamenta justamente nessa frase, estende a tua mão ao pobre, partindo sobretudo daquela orientação bíblica em que o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, ele tinha como os mais pobres as viúvas e os órfãos e os estrangeiros, como nós conhecemos pela Sagrada Escritura. Eram esses os pobres, chamados também de Anavim, no Antigo Testamento, que é uma palavra hebraica que significa os pobres. Aquela atitude de estender a mão, de não deixá-lo abandonado, mas fazer algo por ele e por ela. E a gente lembra em várias passagens dos livros do Antigo Testamento, os livros sapienciais, também o livro de Ruth, que quando o agricultor ele fazia a colheita das plantações, digamos assim, das espigas, dos trigais, eles deixavam atrás algumas digamos assim, alguns frutos que ficavam para trás, e isso era para as pessoas poderem passar para fazer o recolhimento para eles, né? Não ficava perdido, né? É interessante, né? Porque a Bíblia nos fala até disso. Então essa preocupação do Papa Francisco é que nós temos que ter esse cuidado, né? A doutrina social da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica, ele deixa muito claro que nós precisamos, de fato, viver a fé, ter esse compromisso de fidelidade, de oração a Deus, mas a nossa oração,
ela, uma vez feita com amor, a oração ela nos educa para termos mais amor, para sermos misericordiosos, para acolhermos o outro em todas as suas necessidades, porque aqui se fala, viu, não é só de pobreza material, mas é a pobreza, eu diria assim, emocional, psicológica, intelectual, e que nós devemos nos preocupar de passar todos esses conhecimentos, essas orientações, dar esse acompanhamento também como igreja. E aqui eu lembro São Francisco de Paulo, que foi um homem que soube cuidar dos pobres. E é muito interessante ver o que ele diz na minha mensagem, por ocasião da quarta Jornada Mundial dos Pobres, que aconteceu de 8 a 15 de dezembro, eu descrevo justamente o que diz São Francisco de Paulo. Até posso ler uma partezinha aqui, é muito interessante. Diz São Vicente de Paulo: Cristo quis nascer pobre, escolheu pobres para seus discípulos, fez-se servo dos pobres e de tal forma quis participar da condição deles, que declarou ser feito o dito a ele mesmo tudo quanto de bom ou de mal se fizesse ou dissesse aos pobres. No caso, Mateus 25, que é o juízo final. Tudo o que fizestes a um desses meus pequeninos foi a mim que o fizestes. E quem fez o bem aos pobres, o juiz dirá no final: vinde benditos do meu Pai para o reino que preparastes. Que bonito, que lindo, né? E quando o Senhor coloca essa jornada mundial de 8 a 15, e o dia 15 propriamente o dia, né? O Dia Mundial dos Pobres. A gente sabe que há muitos males na sociedade, né? Aquilo que interfere na vida das pessoas, muitas vezes fere até mesmo a dignidade. E estão muito interligados a pobreza, né, e o crescente vazio existencial. Você está percebendo, Heloísa, que nesse período da pandemia, que houve também a concessão pelo governo federal da ajuda emergencial, muita gente correu, aliás, todo mundo correu para os bancos para buscar a sua ajuda, buscar o seu benefício, diante da situação de pobreza, de necessidades. E só que isso não é uma solução. Sim. Qual seria a solução? Aí que eu questiono, né? Nós precisamos, de fato, desenvolver também uma programação, também, digamos, como instituições, como igreja, no sentido de fazer com que as pessoas elas adquiram uma sabedoria, um conhecimento, uma formação, para que elas possam sair dessa pobreza e que elas possam crescer na sua dignidade em todas as dimensões. Na dimensão do trabalho, da educação, na dimensão do conhecimento, da formação para uma atividade profissional, para saber trabalhar, digamos, até na área da agricultura, né, que às vezes nós temos muitas comunidades rurais dentro da nossa área da arquidiocese e tem muita gente que passa fome no interior. Eu comentava com você antes da gravação que eu vi uma senhora com uma criança que descia aqui a rua que passa do lado da igreja, que não me lembro qual é que é, e eu vi que ela estava desesperada, porque parecia que a criança estava com fome, a criança chorava, e eu passei à frente dela, porque eu estava de carro, cheguei na cúria, depois de alguns minutos ela já veio ali, me pediu uma ajuda, padre, ela disse, depois ela viu que eu era o bispo, eu preciso de ajuda, eu estou com essa criança, não tenho alimentos, eu trabalho na roça, diz ela. Mas aí eu fiquei pensando, mas como que ela trabalha na roça e ela está passando fome? Significa que está faltando uma formação, digamos, na área da formação pelos órgãos institucionais, eu diria, por parte, por exemplo, da Emater, ou de outros órgãos que educam para a agricultura, para que essa pessoa possa plantar, colher e se alimentar dignamente. E isso, talvez, as nossas pastorais sociais, dentro da própria da nossa arquidiocese, poderiam trabalhar nessa direção. Porque eu penso assim, né, a igreja ela não pode ser uma igreja que só fica falando ou denunciando certas mazelas que de fato existem na sociedade, né? Isso também às vezes precisa fazer,
Mas a gente precisa arregaçar as mangas, partir para um trabalho educativo junto a essas comunidades, para que elas possam, de fato, ter uma aprendizagem condizente com as suas necessidades para o seu desenvolvimento humano integral. Nós temos uma missão muito árdua, né, Dom Irineu? Muita coisa nós já fizemos, mas muita coisa ainda precisa ser feita. E nós, enquanto movimento de cursilho, de cristandade, eu acredito que nós temos muito o que contribuir, unir forças para a gente fazer algo mais. Nós temos dentro do próprio movimento, nós temos os núcleos ambientais e nós temos os nossos PNCAs, que são projetos de núcleos ambientais, onde um grupo de cursilistas vai ao encontro nas comunidades, nas áreas descobertas, como assim costumamos falar, né? Vivenciando tudo aquilo que o próprio documento Sem Comunidade de Comunidade diz, né? Uma nova paróquia, mas que a gente possa ir nas periferias existenciais, para que a gente possa fazer algo pelo outro, para que a gente possa dar um pouco mais de sentido, porque a gente sabe, a gente vive uma sociedade onde a perca de sentido da vida é muito grande. Então, nós, enquanto uma igreja samaritana, uma igreja em estado permanente de missão, uma igreja acolhedora, a gente necessita fazer tudo isso. É claro que nós estamos vivendo um ano atípico, né? O 2020 meio que nos paralisou. É claro que a gente está usando as redes sociais, outras formas para poder o processo de evangelização não parar. Mas o encontro com o outro, o olhar, olho no olho, o tocar, é muito significativo. Existem muitas pessoas carentes de um abraço. Às vezes eles nem precisam de tanto. É um abraço, é uma palavra amiga. Isso também é pobreza, né? Porque as pessoas, elas às vezes, elas precisam de algo que é mais fácil você dar, a pessoa dar, oferecer. Porque nós já temos isso, que é um conselho, que é ser amigo, ser irmão, estar do lado, dar um acompanhamento profissional até alguma pessoa que está necessitada de uma ajuda, principalmente nesse período de pandemia. Quanta gente entrando em depressão, quantas situações de pessoas desesperadas devido a essa situação, de não poder ir para a escola, de não poder também trabalhar, de não poder frequentar a igreja, uma série de coisas. Eu, por exemplo, sofri algumas críticas por causa dos decretos, que as pessoas às vezes não compreendem os decretos. Porém, no auge da pandemia, digamos assim, o que você tem que fazer? Você tem que ser um pouco rígido para evitar que as pessoas fiquem doentes. Então, foi necessário toda essa situação, né? É verdade. Mas eu acredito que superando essa pandemia, nós vamos voltar a uma certa normalidade, eu acho. Sem dúvida. E, Dom Irineu, a gente quer trazer um pouquinho presente agora a campanha da Fraternidade 2020, né? Eu até queria, antes disso, se você me permite, dizer qual as propostas que nós poderíamos colocar em prática dentro da nossa arquidiocese, também no movimento de cursilho de cristandade e demais pastorais, serviços e movimentos, para a 4ª Jornada Mundial dos Pobres, que para mim ela deve ser algo permanente. Não pode ser algo assim só de um momento, assim, só momentâneo. Exato. E eu tenho algumas propostas. Sim, senhor. E eu acho que eu poderia até colocar, porque até escrevi elas, né? Estender a mão ao pobre significa que todos nós, sem exceção, somos chamados a tomar as mais diversas iniciativas nas comunidades, nas áreas pastorais e paróquias, no serviço aos nossos pobres. Uma proposta é que usemos a criatividade, na qual cada pessoa, grupo, pastoral, serviço ou movimento possa encontrar uma forma para expressá-lo. Para alguém será a prática da visita aos enfermos, que o Papa pediu também nessa 4ª Jornada Mundial dos Pobres, que nós visitemos os enfermos, os doentes. Outros poderão se comprometer com as obras sociais que nós temos também na Arquidiocese. Nós temos o Asilo São Vicente, temos a Pastoral do Menor, temos situações de vulnerabilidade em nossas comunidades, nas áreas pastorais e nas paróquias. Podemos agir aí.
Pode ser que alguém se ponha à disposição para um serviço voluntário. Você poderia ser voluntário dentro da sua área profissional, ser um enfermeiro, uma enfermeira voluntários, dar um pouco do seu profissionalismo para os mais pobres, para os mais necessitados. Né? Você que é advogado, você não poderia pegar uma causa de uma pessoa que não pode pagar as custas judiciais? Né? Você que é professor, professora, não poderia dar um pouco do seu tempo para passar uma oficina bem prática para um grupo de pessoas pobres, para que eles tenham a aprendizagem, o conhecimento de algo que venha a beneficiá-los para a geração de renda? Então nós temos muitas soluções que nós precisamos colocá-las em prática. Entre nós tivemos um belo trabalho com a população de rua, por exemplo. Podemos dar continuidade a esse trabalho com a população de rua. Inclusive o movimento de Cursilho de Cristandade poderia integrar também o nosso grupo que trabalha com o Padre Alessandro, ele faz parte dessa equipe, juntamente com o pessoal da prefeitura e outras pessoas envolvidas. A Caritas Arquidiocesana esteve atenta e atendeu aos pobres da cidade e também do interior. Precisamos usar de toda a iniciativa e caridade indo ao encontro dos mais pobres em nossas comunidades. E eu sempre penso assim, que basta tomar iniciativas. É muito fácil ajudar os pobres, é preciso tomar iniciativa. Se cada paróquia forma uma equipe, cada paróquia, área pastoral, forma uma equipe de pessoas que envolvem, por exemplo, empresários, professores, advogados, psicólogos, assistente social, formam uma equipe que depois essa equipe vai lidar com aquelas situações extremas de pobreza. Todos os dias, praticamente, há pessoas que vêm na secretaria da paróquia para pedir alimento. Faça logo um cadastro dessas pessoas, pegue o endereço, telefone, e-mail, zap dessas pessoas pobres e a equipe vai lá para verificar, fazer um preenchimento, um fichário, para ver qual é a real situação dessa pessoa, se ela é pobre mesmo, se ela está apenas explorando, se aproveitando. Então, eu fiz isso durante 14 anos, quando eu era pároco. Eu formei uma equipe de 40 pessoas. Lá tinha empresários, tinha advogados, tinha assistente social, tinha psicólogos, tinha professores na área das oficinas, né, que formava para certas profissões práticas. E aí, a partir disso, nós cadastramos os pobres da área da nossa paróquia e cadastramos mais ou menos umas quase 400 famílias. Depois, quando a família saía da pobreza, a gente pegava outra família que vinha depois, à procura da equipe. E todo mês nós tínhamos uma reunião geral com essas famílias, onde havia a formação religiosa, a formação ética, a formação moral, a formação profissional, curso de capacitação, panificação, vários tipos de oficinas para as mães, para os pais, para os filhos. E além disso, a gente encaminhava os filhos para a escola, porque eles não podiam ficar fora da escola. Então, veja só o que dá para fazer numa paróquia. É verdade. É só um pouco de criatividade por parte do pároco, por parte das lideranças, para que todos possam colaborar. Então, esse dia, esse 4º Dia Mundial dos Pobres, ele tem que ser algo permanente a ser realizado em nossa arquidiocese. Que cada paróquia, área pastoral, comunidade, forme a sua equipe de trabalho, de ações caritativas, de misericórdia, em função dos mais pobres. Exatamente. E tudo vai estar interligado, né? Por exemplo, quando eu iniciava antes a fala da campanha da fraternidade, a campanha da fraternidade 2020, que trouxe uma temática muito bonita para que a gente pudesse refletir e continuar refletindo, né? Fraternidade, vida, dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, o Dia Mundial do Pobre, dentro desse contexto da campanha da fraternidade, seria uma ação concreta. Claro que o senhor já elencou aí várias atividades possíveis, né, para que a gente pudesse fazer. E eu tenho certeza que dentro do movimento de Cursilho vai partir uma reflexão muito maior para que a gente possa
de fato. Eu tenho uma sugestão, viu, Heloísa, para o Cursilho, né? O Cursilho, ele tem as suas regras, as suas normas, o seu livro de orientação, onde tem todo o carisma, a fundamentação bíblico-teológica e carismática do movimento, mas ela poderia ser criativa, o próprio movimento pode abrir uma frente diante da situação em que nos encontramos hoje, na situação de vulnerabilidade na saúde, a questão da saúde por causa da pandemia e outras circunstâncias de pobreza que está acontecendo, desemprego, até para atender as pessoas do próprio movimento, né, que às vezes tem pessoas pobres, né, dentro do movimento, formar uma própria equipe de ação social, de ação caritativa, dentro do próprio movimento. E essa equipe, ela pode ser escolhida entre as pessoas participantes do movimento, selecionando pessoas em várias áreas profissionais, porque essas pessoas, quando elas veem uma situação de pobreza, elas não precisam resolver elas sozinhas o problema. Por exemplo, se tem uma pessoa que não é aposentada e já tem condições de ser aposentada, aquele que é o advogado do movimento do Cursilho de Cristandade vai assumir a causa, vai ajudar aquela pessoa a encaminhar a sua aposentadoria. Se uma pessoa está doente, então se dentro do movimento de Cursilho de Cristandade tem um médico, tem um enfermeiro, uma enfermeira, eles, fazendo parte dessa equipe, é que eles vão encaminhar esse doente, essa pessoa que precisa de um tratamento de saúde, para uma solução. Quer dizer, eles não precisam, às vezes, usar nem um centavo do seu bolso, porque eles só com as ideias é que vão ajudar as pessoas, vão encaminhar para uma solução. Exatamente. Porque às vezes tem gente que são pobres porque não tem medo de procurar um hospital, tem medo de se tratar. Existem várias situações, você sabe, mas sim, você é professora, você conhece esse tipo de situação, né? Nós temos que ser os intelectuais orgânicos, aqueles que pensam para ajudar as pessoas. Eu, como bispo, eu tenho que pensar muita coisa, né, na arquidiocese. Às vezes a gente até pode exagerar na fala, em algumas coisas, às vezes as pessoas até interpretam mal a gente, mas a gente nunca vai querer o mal das pessoas. Eu sempre quero o bem dos padres, quero o bem da vida religiosa, quero o bem para os leigos. Eu valorizo fortemente as lideranças leigas, os movimentos, as pastorais, os serviços, para que possam fazer o melhor para essa população. Eu sinto muito carinho, muita compaixão de pessoas que às vezes a gente vê por ali e nós precisamos de ações concretas. Então, a gente tem que acionar, de fato, aqueles que podem fazer o trabalho certo para aquela situação, para aquela realidade. Verdade. A gente tem percebido muitas ações nas paróquias, nas áreas, no próprio movimento de Cursilho. É uma história bonita, né? É uma caminhada linda, uma caminhada pautada no Evangelho de Jesus Cristo, o que nos traz presente ações, né? Ações de se dirigir ao outro, seja no momento difícil da vida, mas seja no momento alegre também. Quer dizer, essa presença constante da igreja, ela é necessária, ela é importante. Dom Irineu, a nossa alegria é imensa por ter compreendido um pouco mais dentro dessa dinâmica do Dia Mundial do Pobre. E é claro que ainda temos muito o que compreender, e eu tenho certeza que com sua chegada entre nós, para a nossa diocese, a gente vai dar um rosto cada vez mais bonito para tudo isso. Na né? verdade, Heloísa, o Papa Francisco, quando ele implantou esse Dia Mundial dos Pobres, ele tinha como intenção fazer com que as pessoas tenham mais misericórdia, que as pessoas saiam do elemento teórico, apenas da palavra, para também colocar em prática o próprio amor que vivem, né? A própria fé que é vivida no coração, que ela possa ser expressada de um jeito ou de outro, né? Para que nós possamos servir, possamos amar de verdade e com gestos de obras de misericórdia espirituais e corporais, possamos também socorrer as várias necessidades de carência, de periferias tanto existenciais como materiais,
que a sociedade e o mundo vivem hoje. Então, o Papa ele tem esse desejo. Eu compreendo plenamente e profundamente a intenção do Papa, que é realmente fazer com que no mundo haja mais amor, mais misericórdia. Por isso que logo que ele assumiu o pontificado, o Papa Francisco, ele colocou 3 palavras que eu me lembro, nunca vou esquecer. São palavras fundamentais baseadas em 3 textos do Evangelho, né? Que ele diz que ele queria uma igreja misericordiosa, fundamentada na parábola do Pai misericordioso, uma igreja samaritana, fundamentada na parábola do bom samaritano, e uma igreja, digamos assim, como é que é outro termo? É samaritana, misericordiosa e de proximidade, digamos assim, missionária. Então envolve ali a parábola não, o fato dos discípulos de Emaús. Sim. Né, quando Jesus sai com os 2 discípulos, né, e os leva a crer, desperta neles, faz eles abrirem o coração para Deus. Exato. E ele se converte ao partir o pão, né, quando na hora da partilha, na hora que lembra a Eucaristia, né, a nossa intimidade com Deus, o nosso encontro com Jesus Cristo, né, no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia, que nos leva a imitar Jesus nesse gesto também de amarmos, de estarmos em comunhão, vivermos em comunidade, na fraternidade, né, como viviam os próprios apóstolos depois, né, quando se converteram, né? E Jesus ensinou para eles, né? Tomai e comei, tomai e bebei. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, né? Então, esses 3 elementos, né, fundamentais, né? Ser uma igreja misericordiosa, samaritana e missionária. Missionária. Que lindo. E eu tenho uma admiração pelo que ele escreve. São tantas coisas bonitas, né, que o Papa Francisco tem feito. E quando ele pensou exatamente no Dia Mundial do Pobre, foi uma semana antes da festa de Cristo Rei do Universo, né? Quer dizer, para a gente melhor celebrar esse dia tão especial, esse encerramento do ano litúrgico, aí ele delega o Dia Mundial do Pobre. E é tudo tão bonito, é tudo tão intenso, né? Que bom que a gente tem oportunidade de conhecer um pouco mais. Hoje em dia chega com mais facilidade esses documentos na mão dos leigos, isso também é muito bom, porque a gente compreende, a gente consegue ajudar os nossos padres, enfim, a nossa caminhada eclesial. E, Dom Irineu, uma mensagem para o movimento de cursilhos, para homens e mulheres que estão aí participando da nossa escola vivencial. Que mensagem o senhor teria nos dar? A gente está vivendo também um momento lindo, né, na nossa diocese, a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição, de uma forma diferente, mas isso não significa dizer que a nossa fé será diferente. A nossa fé permanece, de fato, e fortalece, inclusive, muito mais, né? Vivenciar todo esse momento, essa manifestação religiosa dentro de nossa cidade de Santarém, por conta da padroeira que temos. A minha mensagem para o Cursilho de Cristandade, o movimento de Cursilho de Cristandade, que eu, logo que cheguei em Santarém, eu vi que é um movimento forte, bastante grande. Isso me deixou bem impressionado, porque lá em Belém o movimento é pequeno, não é muito grande. Aqui é bem forte, é bem grande. Isso me deixou muito bem impressionado. Então, a mensagem é que, partindo daquilo que você diz, da festa da padroeira, Nossa Senhora, nós escolhemos como tema do Círio de Nossa Senhora da Conceição, Maria, a servidora do Senhor. Que nós também possamos sempre estar abertos, como Maria esteve aberta a Deus, acolheu a palavra no seu coração, a meditou e vivenciou isso no seu coração, e que o movimento de Cursilho de Cristandade também possa vivenciar sempre este amor, esta misericórdia, esta bondade de Deus no seu coração. Assim, a exemplo de Maria, que é mãe de Jesus e nossa mãe, que nós possamos imitá-la, e que o Cursilho possa ter ela sempre presente como um exemplo a ser seguido e imitado.
Que maravilha. E você, querido irmão, irmã, que nos acompanhou nesse momento tão especial, né? Compreender toda essa reflexão e trazer presente para a nossa caminhada cristã. É necessário o nosso entendimento. Nosso muito obrigada a você que está conosco, que participou conosco de toda essa reflexão. Em nome do nosso coordenador Jonatas, da nossa base, Cristina, nós agradecemos a presença conosco de Dom Irineu. Que bom que o Senhor pôde estar conosco diante de uma agenda tão cheia que o Senhor tem, nossos agradecimentos mesmo, né? E queremos lhe dizer que uma vez ou outra vamos precisar que o Senhor esteja conosco, né, para nos ajudar muito mais a compreender tudo isso. Então, nosso muito obrigada mesmo. E eu convido a você para que a gente possa, né, com a presença da Virgem Maria, dos santos, que a gente possa, né, pedir que ela interceda ao Pai por todos nós, por todas as pessoas que se encontram doentes, por todos os aniversariantes que possam ser abençoados cada dia, por todas as famílias, por todas as pessoas que vivem à margem da sociedade, são crianças, jovens, adultos, idosos, por todos os filhos e filhas de Deus. E nós vamos rezar uma Ave Maria e depois o Senhor nos dá a bênção, né? Então vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Decolores, viva a vida!